Olá, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma live do Cinema em Movimento. Vou convidar a Nádia assim que ela entrar. Só aguardar a Nath entrar pra gente conversar. Começar o nosso bate-papo. Nath entrou. Tô te mandando um convite, Nath. Não sei se tá aparecendo pra você. Acho que tá aparecendo alguma bolinha vermelha bem no canto inferior do seu vídeo. Eu te convido e deve aparecer alguma bolinha, alguma coisa. Oi. Oi, tava apanhando aqui pra saber como que faz pra entrar na live. Tudo bem? Tecnologia, Instagram, essas tecnologias. Sim. Bem, aí, aguentando esse calor do Rio. Você tá no Rio? Tô no Rio. Calorão mesmo. Aqui tá terrível. Sim, tá demais. Você tá onde? Eu Você fala de onde? Caxias. Onde, perdão? Duque de Caxias. Ah, tá. Aí deve estar quente também, né? Tá quente. Mas eu acho que Bangu, Campo Grande, a Zona Oeste deve estar mais quente ainda. Deve mesmo. Verdade. Nath, eu já tô te chamando de Nath com maior intimidade. Eu vou começar apresentando o projeto e aí depois para você se apresentar, tá? Gente, boa tarde quem tá entrando. Quem quiser assistir a nossa live, comentar sobre o tema, sobre o assunto, fica super à vontade. Essa é mais uma live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário, esse projeto tão importante que leva sessões de cinema, sempre com filmes com temática sobre os direitos humanos, filmes que abordam, né, temas muito importantes que às vezes a gente acha que conhece tudo, mas sempre passa alguma coisinha, são sempre temas que estão em alta, sempre temas relacionados mesmo à nossa população diversa e muito especial, brasileira, mundial, enfim. E a gente sempre leva as sessões de cinema e sempre faz as lives também, que é uma forma de quem não tem acesso, né, a estar dentro da comunidade acadêmica, estar dentro das universidades, poder também assistir uma live, poder também assistir o filme das suas residências, né? A gente adora o cinema coletivo, adora ter pessoas todas juntas assistindo ao cinema, assistindo filmes, mas também a gente quer que outras pessoas que não possam estar nesses lugares assistam de suas casas. Então hoje a gente vai debater o filme Olha para Elas, que é um filme lindíssimo e muito forte também, trata da população feminina em situação de cárcere, essa população que vem aumentando cada vez mais e sem recursos, né, com um sistema bem falho, infelizmente. E hoje a gente vai ter aqui essa debatedora maravilhosa, que é a Nath Ellen, que eu já estou chamando de Nath, com a intimidade, e eu queria que você apresentasse, Nath. Oi, gente. Meu nome é Nathalie Carvalho, mas podem me chamar de Nath, não tem problema nenhum. Eu gosto, inclusive. Na faculdade, eu só me apresentava como Nath, Ah, ao ponto de que quando eu cheguei no Tribunal de Justiça e o promotor foi me cumprimentar, ele me cumprimentou como doutor. Aí, quando eu percebi que estava na hora de eu falar o meu nome para as pessoas, para ser tratada de uma maneira um pouco mais séria. Eu sou formada em Direito na UFRJ, me formei no final do ano passado. E no último ano eu atuei como advogada criminalista no projeto CRADAC, que é um projeto
que visava fazer essa assistência jurídica a mulheres encarceradas, que são as mais abandonadas no cárcere, situações em que os casos tivessem como única prova reconhecimentos fotográficos, execução penal de um modo geral, e casos que viessem através de familiares de pessoas encarceradas. Esse ano, infelizmente, o projeto não teve o seu financiamento renovado, né? Então, ele se extinguiu e atualmente eu trabalho só como advogada criminalista, de forma privada mesmo. Você queria trazer do filme, assim, pontos que te chamaram a atenção ou pontos que já relacionam com a sua vivência nessa profissão, pontos que você, mesmo sabendo que existem, mesmo já trabalhando com eles, te tocaram, assim, de alguma forma? Eu achei ótimo o final. O início foi muito triste, mas aquele finalzinho com aquela senhora que saiu depois de 11 meses tendo sido presa porque foi confundida, já acalmou meu coração. Então, vou começar a falar de coisa boa, que é quando uma pessoa finalmente obtém justiça. Foi um momento que meu olho deu uma lacrimejada ali assistindo o filme. Eu fiquei, ai, que bom, pelo menos um final minimamente satisfatório para uma personagem do filme. Mas me tocou muito algumas histórias que me fizeram relembrar algumas constatações que eu já tinha feito ao longo dessa atuação com mulheres no cárcere, que é a maior parte das mulheres que estão no cárcere são mulheres que foram presas decorrente de alguma atitude com seus maridos ou com seus pais, sempre com um homem envolvido. Mulher que participava ou às vezes até não participava, mas porque o cônjuge veio a ser preso, veio a ser condenado, de alguma forma essa conduta foi estendida à mulher e a mulher acaba sendo condenada também por essas questões. Ou outros casos em que mulheres nascem, tem um caso desse no filme, eu achei muito interessante falar disso. Ela nasceu, a mãe dela foi presa e ela nasceu dentro do presídio. Ela viveu isso, esse ciclo, a vida dela inteira, e quando ela foi presa, ela estava grávida. É uma coisa muito surreal, que acontece muito, e aí me faz pensar, né, como que a maior parte das mulheres que estão no cárcere são mulheres que estão sendo a vida inteira revitimizadas, são mulheres que foram abusadas. Teve também esse caso, eu até anotei, que foi o caso da Adelaide Terezinha. Ela conta, né, que o marido dela acabou abusando das filhas dela, e depois desse relato, ela solta que ela foi abusada pelo pai dela também. Como que esse ciclo ele vai se perpetuando, tudo decorrente de uma situação econômica ruim, de abusos na infância, às vezes de ausência paterna, de abandono, pais que foram presos, e aí como que essas crianças que passaram por todas essas questões na infância acabam indo para o cárcere quando adultas e abandonando seus filhos por falta de opção também, e isso vai se perpetuando no sistema brasileiro e, enfim, não é um conceito que eu entenda como justiça, não. É muito forte, né? Porque a maioria delas entram por conta de uma figura masculina, ou sendo na sua vida pessoal de agressão, ou sendo de também. A gente sabe que a maioria também são mães solos que tem que criar seus filhos, e aí, por algum meio, infelizmente, vão para um lado da criminalidade por conta de uma necessidade, né? Tem um caso de uma mulher que claramente ela tem alguma questão psicológica, tem alguma questão mental, e ela fala, né, eu fui fazer uma passada, fui passar a droga dentro do presídio, e aí fiquei, e eles não me dizem, não deixam eu falar com ninguém, eu quero explicar minha situação, ninguém deixa. Foi uma pessoa também abusada, foi uma pessoa que saiu dentro de casa porque o padrasto, né, estuprou, e a mãe não queria ela também dentro de casa, e tem filhas pequenas de 24 anos, e o parceiro também está preso. Então, essa pessoa que tem uma questão mental não está minimamente assistida, né, psicologicamente, não está minimamente tendo ali alguma assistência para estar nas suas no seu lugar de conseguir se defender, de conseguir raciocinar e pensar como ela pode sair daquela situação, e está ali totalmente abandonada. E tem um caso também dessa pessoa em situação de cárcere que o marido abusou das filhas e agora ela não sabe como é que vai ficar as filhas, com quem vai ficar as filhas. Então é um ciclo, né? Você disse do ciclo da moça que nasceu dentro da penitenciária porque a mãe dela estava lá e agora ela está lá também gestando uma criança.
é um ciclo que não acaba, assim, a gente vê a característica dessas mulheres, né? Em sua maioria, mulheres pretas, em sua maioria, mulheres que não têm a escolaridade terminada, em sua maioria, mulheres que têm parceiros também que já estão nessa mesma situação ou já puxaram, então não querem se envolver e acaba sendo um abandono, né? A gente vê a seletividade da criminalização, né? Como que uma mulher que tem uma filha que está sendo abusada pelo pai, está presa, e esse pai está cuidando dessa filha. A gente já começa a pensar por aí. E esse abandono que você falou dessa moça que tinha essa questão psicológica, ele acontece, ele prejudica muitas mulheres. Eu tive um caso, na verdade, no Canadá, que a gente fez uma espécie de mutirão dentro do presídio feminino de Bangu. E esse mutirão ele aconteceu pelo intermédio de um pastor que vai nos presídios com frequência, e aí ele tinha uma lista de umas 20 mulheres que estavam presas há alguns meses sem que as famílias soubessem e sem assistência de um advogado ou de um defensor público. E aí ele nos procurou para saber se a gente poderia ir nos presídios e falar com essas mulheres. Fomos eu e uma outra advogada, Cícera, que também fazia parte do projeto CRADAC, e aí a gente falou, a gente dividiu a lista e a gente foi conversar com cada uma delas. Algumas já tinham conseguido contatar suas famílias, mas tinha uma moça em particular, e esse caso mexeu mais comigo, que era uma menina de 19 anos, que tinha sido presa junto com o marido, num ônibus, porque o marido iniciou uma discussão, na verdade, as narrativas são diversas, mas o marido discutiu com um rapaz no ônibus, o rapaz chamou a polícia e disse que os dois tinham tentado roubá-lo. E aí eles foram presos imediatamente, não tinha objeto de crime, não tinha testemunha dizendo que teve realmente essa tentativa, não teve nada, só teve a narrativa dessa suposta vítima dizendo que os dois tinham tentado fazer esse roubo. E aí eles foram presos em flagrante e ela já estava há 3 meses presa, não sabia da família, a família não sabia dela, ela tinha uma filha de 8 anos, ela não sabia como que estava a filha, onde que estava, com quem que estava, e não tinha contato também com o marido, né, porque os presídios são diferentes. E aí eu fui pegando informações com ela, qual que é o seu nome completo, para eu tentar achar a sua família, porque ainda tem isso, né, ela não sabia o número de telefone, não sabia o Instagram de ninguém. E até o CPF dela, que ela sabia, ela estava tão nervosa que ela me deu 3 versões diferentes do CPF dela. Eu tive que procurar para achar qual que era realmente o CPF dela. E aí, fazendo a investigação defensiva com nos... como é que é o nome daqueles negócios que tem em bairro de moradores? Associação de moradores. A minha cabeça não está funcionando. Aí, fazendo uma investigação mais defensiva nas associações de moradores da localidade, que ela falou que que a família morava, a gente conseguiu localizar a família do marido dela. E aí a gente conseguiu depois o contato da família dela e a gente atuou pelos dois. Nesse caso já está para ter uma sentença. Mas é uma situação que você percebe como que uma mulher ficou 3 meses reclusa, sem ter tido a oportunidade de falar com ninguém, sem ter tido a oportunidade de ligar para a família, para a filha, para um advogado, 3 meses jogada dentro de uma cela e foda-se, desculpa a palavra. Como que isso acontece com o ser humano? É uma situação assim que eu não consigo compreender. E aí você percebe que nesse filme deu para perceber isso, de acordo com algumas histórias, que as condenações absurdas, elas também vêm por uma falha muito grande na defesa dessas mulheres, né? A gente tem a Defensoria Pública que faz um trabalho excelente, mas é um órgão que está muito sobrecarregado. E aí, quando eu vejo um caso de uma mulher que, só por estar no local, foi condenada a ser mandante de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e pegou aí 30 anos de prisão, você percebe que não tinha fundamento para tudo isso. Como que conseguem encaixar tantos crimes e aumentar tanto a pena de uma pessoa com base em provas totalmente circunstanciais? Com uma defesa técnica mais privada para aquele caso, olhando aquele caso de maneira mais atenciosa, mais particular mesmo, com certeza ela teria conseguido uma absolvição. Ainda mais porque esse caso foi a tribunal do júri e conseguiu uma absolvição no tribunal do júri fazendo uma defesa boa é um pouco mais fácil do que com um juiz togado. E aí eu percebo que foi simplesmente uma falha de defesa, uma falha estatal, né? Porque a Defensoria Pública não tem como dar tanta atenção para tantos casos assim que aparecem. E aí isso
acarreta em condenações absurdas para mães de famílias que deveriam estar em casa. Sim. E no caso, essa mãe que você falou do filme, ela tem um filho excepcional, né? Então, como é, assim, não tem nenhum olhar para isso, né? Uma mãe que é o pilar de um núcleo familiar, ainda mais quando tem um filho com algum tipo de deficiência, como essa criança fica, né? Como esse menor de idade, né, que tem como, né, a tutela da sua mãe, na maioria das vezes não tem a figura ali do pai. Mas esse caso que você contou dessa moça que foi presa por uma discussão junto com o seu parceiro, que no caso ela meio que foi junto com ele, né? Foi acusada, ficou 3 meses e você teve dificuldade para achar o CPF dela. Quando ela foi, quando chegaram, no dia que levaram ela para o presídio, para o penitenciário, para o local que foi, não levaram nenhum documento, não foram atrás, não pegaram o nome dela, não puxaram no sistema. Como não ter essa informação de um ser Eu vou te humano? dar uma informação ainda mais absurda. Colocaram que ela era moradora de rua. Para não preencher os documentos, porque não preencheram, só colocaram um nome, colocaram que ela era moradora de rua. E nenhum dos dois era. O esposo dela, ele era realmente catador de latinhas, mas não era morador de rua. Os dois tinham residência, moravam juntos, cuidavam da filha dela, que não era filha dele, mas eles cuidavam. Então colocaram que ambos eram moradores de rua. É muito absurdo. E essas pessoas nunca vão conseguir acesso a um telefone lá dentro, nunca vão conseguir comunicar, muito menos vão ter como marcar com um advogado, né, particular. Então, isso é realmente, né, a pessoa fica lá meses e meses, pode chegar a um ano e não vai ter nada para essa Sim, pessoa. exatamente, e era o que iria acontecer com ela. No caso dela, depois que eu consegui contatar a família, eu consegui mais informações dela e achei a certidão da filha, porque até para ter isso foi difícil. Infelizmente, nessas famílias um pouco mais precarizadas, conseguir acesso a documentos, provas, acaba sendo mais difícil também. Quando você acaba pedindo comprovante de residência, algumas famílias não têm. Então, dificulta um pouco esse acesso à defesa também, infelizmente. E aí, no caso dela, a gente conseguiu a certidão da filha, a gente juntou e pediu a prisão domiciliar. Tem um entendimento agora do STF de que em casos em que não houve violência, em que a mulher está presa e tem filho menor de 12 anos, o juiz pode entender pela prisão domiciliar. E aí a dela a gente conseguiu. A dele, infelizmente, não. E aí ele segue preso, ela está em prisão domiciliar e aguardando a sentença. Mas isso foi no início do ano. Olha o tempo inteiro. E assim, um detalhe do caso de que essa acusação, ela foi uma acusação falsa, né? Esse rapaz que entrou no ônibus, ele tentou flertar com ela. O marido não gostou e eles iniciaram uma troca de socos. Depois que o marido dela desferiu um soco um pouco mais forte, ele caiu, bateu a cabeça e teve um corte, assim. E aí ele foi até a polícia e falou que esse corte foi devido a uma pedrada e que depois da pedrada ele tentou puxar a bolsa dele e ela auxiliou a puxar a bolsa. E aí, como não conseguiu, olha só, a participação dela, a prisão dela tá no verbo, auxílio a tentar puxar a bolsa. É uma coisa absurda. E aí eles desceram, essa parte realmente é verdade, eles discutiram e depois ela desceu do ônibus porque ela não queria participar disso, o marido desceu junto e eles seguiram o caminho até o próximo ponto de ônibus para pegar outro ônibus. Mas aí, na versão da suposta vítima, eles tentaram puxar a bolsa, não conseguiram, desceram, fugiram e foram. Ele foi atrás da polícia, a polícia achou eles um pouco mais para frente. Eles não estavam fugindo porque eles estavam andando normalmente, a polícia achou eles andando normalmente. Não reagiram, foram até a delegacia para esclarecer, mas não sabiam que seriam presos. Foram e ficaram tanto tempo, né? Sim. E se tem, por exemplo, a filmagem das câmeras do ônibus? Pedir, mas a gente não conseguiu. O Ministério Público, por incrível que pareça, não pediu, né? Porque isso é papel do Ministério Público, o ônus de provar a acusação. Não tem nenhuma prova de fato de que esse roubo existiu, a não ser a versão da vítima. Nossa. Mas a gente pediu, só que a gente não conseguiu, porque são muitas linhas de ônibus e eles não sabiam exatamente qual ônibus que era. Só sabiam que era uma linha específica de um período de 2 horas ali. Mas falaram que a gente precisava saber certinho o número do ônibus, a placa do ônibus. Não conseguimos. Então, para quê, né? A gente fica se perguntando às vezes. É uma coisa que se é tão difícil, né? Se não pode se fazer uma,
né, vasculhar se não pode ter uma pessoa para ter esse trabalho de procurar realmente. Pois é. Nossa. E aí, quando falta provas no processo, o que você faz? Absolve por falta de provas, absolve pela dúvida e não condena pela dúvida, que é o que está acontecendo em grande escala no Brasil ultimamente. Sim, o número de mulheres encarceradas é muito grande, né? E esse encarceramento não é só de uma figura feminina, uma mulher, né? É praticamente o seu núcleo familiar, né? A gente vê no filme quantas mulheres tem uma pessoa que depende dela, né? Tem uma que o pai depende porque tá doente. E ela não sabe como é que tá o pai, porque ela era a pessoa que cuidava do pai. Como a gente tem, nós mulheres temos o papel de cuidar, né? E essas pessoas realmente ficam sem essas assistências. Não é só o filho, né? Não é só o menor de idade. É talvez uma pessoa do núcleo, né? É um pai, ou é um tio, ou é um avô, ou é uma pessoa que está ali dependendo daquela mulher e ela fica lá. É muito forte, acho que a cena dos filhos, né? Chegando para gritar às mães das grades, né? E a gente só vê um homem segurando a filhinha, né? Que vai falar com a esposa. Então a gente vê, né, essa diferença de quando o homem é encarcerado e quando a mulher é encarcerada, né? A gente vê que o homem sempre tem uma pessoa lá, uma figura para levar alguma coisa, uma figura para dar algum suporte, ou outras pessoas que não é do seu núcleo familiar, e a mulher não, a gente vê a mulher totalmente sozinha, né? Uma coisa interessante que era muito dita no projeto, em Bangu, os presídios masculinos ficam muito próximos ao feminino, né? E aí, nos dias de visitação, se você passasse por lá, você via a fila do presídio feminino virando esquina com visitantes, a maioria dos visitantes mulheres. Mas a fila de visitas do presídio feminino, quando tinha alguém, era uma fila muito mediana, de 10 pessoas. E ali você já conseguia ter um retrato bem específico de como acontece o abandono da mulher no cárcere, né? Porque se é a própria mulher quem visita, quem cuida, é ela quem está presa, quem vai visitar e cuidar dela? É um pensamento muito triste, assim, uma reflexão muito triste. Então, e a mulher é julgada, né, duas vezes, né? É julgada pelo sistema e é julgada pela família, né? A gente tem um caso também de uma moça no filme que ela fala, não, minha mãe achou errado o que eu fiz, e aí ela falou que não ia trazer os meus filhos. E realmente a avó não levou mais os filhos. Então ela teve ainda o abandono da própria mãe, né? A mulher é culpabilizada duas vezes, né? A figura da mulher sofre esse machismo dentro, né, da situação de cárcere. Então é o dobro. É muito. E tem também, né, aquele caso no final do filme da mulher que foi condenada pela morte e tortura do filho, praticada pelo marido dela, só porque ela não estava em casa cuidando do filho no momento que isso aconteceu. Isso para mim foi o mais surreal. Eu acredito que de todos os casos foi o mais surreal. Você está no trabalho enquanto pai de seus filhos, que tem a obrigação de cuidar, tortura e mata o seu filho, e você é condenada por isso. Quando se fosse o oposto, até foi dito isso no filme, né? Se fosse o oposto, se a mulher tivesse torturado e matado os filhos enquanto o homem trabalha, ele jamais seria condenado. Muito pelo contrário, né? A mídia transformaria ele numa grande vítima e coitado dele, o homem estava provendo para dentro de casa e a mulher má faz isso. Mas como foi o contrário, ela foi condenada por isso. Muito, muito absurdo. Não, o caso ele é muito, muito doloroso, né? A mãe tá lá trabalhando e aí o pai faz isso com o próprio filho e mesmo se não fosse o pai, se fosse o padrasto, se fosse o tio, se fosse qualquer pessoa, e a mãe é acusada e o pai não, né? A gente não entende muito bem o que acontece com o pai. E a mãe é acusada. Só que a mãe está trabalhando justamente para sustentar essa criança, para essa criança não passar necessidade, para essa criança não morrer de fome, para essa criança ter uma vida com as suas necessidades básicas atendidas. E a gente tem um pai que faz isso e ela é presa, né? E ela também perde aí duas vezes, né? Ela fala quanto é difícil para ela ter a perca do filho, quanto é difícil estar lá dentro, né? Sim, sim. Eu queria até saber agora, você despertou essa curiosidade, o que aconteceu com o pai? Se foi quando. Porque deve ter sido, não é possível que ela ser condenada junto com ele já é absurdo, mas ela ter sido condenada sozinha, não sei. Será que isso aconteceu? É uma questão Sim, interessante.
olhar depois. Sim, sim. O filme ele é muito chocante, assim, né? Com todos os crimes e crimes diferentes. E a gente vê como estão todas ali, né? A gente só vê um pouco de alívio quando a mulher vai ter o seu neném, né? Que ela vai para uma outra área, né? Que ela tá num outro processo. Mas também depois volta para esse processo de novo. Sim, eu achei interessante, inclusive, você falando disso, que eu estava olhando a estrutura do presídio que mostra no filme, e lá as pessoas na rua conseguem conversar pela janela, né? Aqui no Rio, pelo menos no presídio de Bangu, nos dois caminhos de Bangu, não é possível, né? Porque o muro é muito alto. Eu tava vendo isso no início, até pensei que o filme seria do Rio de Janeiro. E fiquei, meu Deus, por isso que eu te perguntei, será que é um cenário fictício? Não sabia que era dessa forma, não. Porque os daqui são bem muros bem altos e você entra bastante para conseguir chegar nas celas. E dizem os clientes que eu atendi dizem que é muito, muito quente. Então, interessante saber que é diferente assim, em várias partes do Brasil. E tem uma informação que eu queria trazer, eu até estava tentando pesquisar antes da gente entrar na live, se tem um decreto específico para falar disso, mas eu não achei aqui. Mas no filme fala que as mulheres, as visitantes, têm que passar por uma situação muito constrangedora ao entrar, de tirar a roupa, ficar em posições não tão legais. E aqui no Rio isso não acontece mais. Aqui no Rio tem um scanner agora. E aí as visitantes só tem que passar, e aí se tiver, se apitar, né, passa aquele de mão, e aí talvez uma revista, mas a pessoa só para visitar não precisa mais passar por esse constrangimento de tirar a roupa, ter que ficar em posições mais escrachantes. No estado do Rio de Janeiro já não é mais necessário. Isso é uma informação interessante. Sim, foi durante muitos anos, né? E agora teve essa mudança, né? Sim, exatamente. Foi recente mesmo, mas eu não achei aqui uma fonte para te dar. Uhum. Mas lá, as penitenciárias são todas muito nos interiores, né? Então acho que por isso que a grade é diferente, né? Por isso não são muros tão altos, porque lá são em lugares do interior do Rio Grande do Sul, né? Não é no centro ali. Então acho que por isso tem essa diferença. Não sei se é tão urbanizado, por exemplo, né? Porque até as filhas mesmo de uma mãe falam que elas demoram para chegar, né? Que elas pegam 2 ônibus para chegar. Então não é ali na região muito popular ou povoada, né? Eu acho que é mais nos interiores. Por isso também é difícil a chegada, né? A filha de 18 anos só pode levar as de menores, né? As menores não podem ir sozinha. E aí a gente vê, parece que tem uma pista, né? Não é um local muito diferente que do Rio de Janeiro, que todo local do Rio de Janeiro é urbanizado, né? Tem casas, tem pessoas morando. Então também deve ser por isso. E por ser também uma penitenciária feminina ali isolada, né? Acho que não tem masculinas próximas. Faz bastante sentido, pode ser por isso mesmo. Você estava falando aqui, eu lembrei de um caso bem triste que aconteceu no projeto, aí posso contar? Claro, sim, pode falar um pouco mais do projeto. Teve uma mãe que procurou a gente no mutirão jurídico, a gente fazia mutirões jurídicos aos sábados, em parceria com a Frente Estadual pelo Desencarceramento em Benfica. E aí teve uma mãe que nos procurou por indicação para ver a situação dos filhos dela. Era um menino jovem, de uns 20 anos, a menina um pouco mais velha, que tinham sido condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E aí, quando eu fui ver o caso, para ver se cabia uma revisão criminal, eu percebi que os policiais tinham invadido a casa dela enquanto eles estavam dormindo. E aí, o menino, ele usava maconha, ele fumava. Ele tinha uma quantidade um pouco grande, mas era uma quantidade incrível para uso. E aí, ele, no desespero, pegou a sacola, deu para a irmã e falou: joga no vaso, some com isso. E aí, ela pegou e saiu para correr pelos fundos da casa e deu de cara com o policial, que tinha invadido o cercado. E aí, os dois foram presos por tráfico, como eram dois, associação para o tráfico. E eles ainda colocaram um aumento de pena por ser próximo à escola. Só que o detalhe, essa história da escola veio de uma denúncia anônima de professores da escola, dizendo que tinha um rapaz que estava traficando próximo à escola.
E aí, esse rapaz tinha um nome X, que eu não posso falar aqui, mas vamos inventar João. Um rapaz chamado João que vem traficando perto da escola. E aí, os policiais quiseram saber de qual localidade era esse João. E aí, descobriram e foram lá, acharam uma casa e resolveram invadir. Sem mandado judicial, sem uma citação flagrancial, não tinha autorização da moradora, né, dessa mãe, para entrar dentro da casa. E aí eles invadiram a casa que não era próxima à escola. E aí eles foram condenados por tráfico, associação para o tráfico e esse aumento de pena por ter sido perto da escola. Para ter esse aumento de pena, devia ter sido um flagrante próximo à escola, né? Esse link parece meio óbvio, assim, mas no processo isso não aconteceu. E ela, como a maior parte das mulheres, levou essa condenação unicamente por morar com o irmão que fumava maconha, que nem era traficante, que fumava maconha. Esse caso já chegou com condenação, né? Eles foram condenados a 10 anos, muito tempo, né? Para pessoas que não tinham antecedentes criminais, que trabalhavam, enfim. E aí a mãe veio chorando, implorando muito para que a gente tentasse fazer alguma coisa. E aí a gente fez uma revisão criminal, baseando-se na ilegalidade da prova, né? Que a única prova obtida, de fato, foi a quantidade de maconha que tinha na casa dele, que era umas 130 gramas. E o limite estabelecido para o STF para presunção de uso é 40, né? Só que ainda assim tem outras circunstâncias que podem ser analisadas. E no caso dele, é crível que era apenas uso, porque não tinha dinheiro, não tinha nada que indicasse que ele pertencia a uma facção, enfim. Não tinha absolutamente nada, só maconha na casa, no quarto dele, e era isso. Ele não foi pego praticando, então não tem essa prova, sabe? E aí ele foi condenado, isso já é absurdo, mas ela ter sido condenada junto me fez pensar agora no filme, sabe? E ela não tinha absolutamente nada a ver com isso. E a gente está esperando julgamentos também dessa revisão criminal, mas é uma coisa que demora bastante. Sim. E como o projeto aconteceu? Como ele surgiu, assim? Como foi a ideia? A partir de quem? Fiquei agora curiosa, né? Porque não é comum, né? Projetos assim que pensam nas pessoas, né? O projeto partiu da UF. O coordenador do projeto e idealizador do projeto foi o professor Pedro Heitor, da área lá de segurança pública, e a Juliana Sanches, que era diretora jurídica do Instituto de Defesa da População Negra. Os dois pensaram esse projeto e aí escreveram, né, e proporam para o Ministério de Direitos Humanos, que resolveu financiar o projeto por 1 ano. Depois, mais ou menos no meio do projeto, a Juliana Sanches saiu do Instituto de Defesa da População Negra e montou o próprio instituto, agora já voltado apenas para mulheres, né? A diretoria é composta por mulheres, e aí esse instituto se chama Instituto Liberdade e Emancipação, ILE. E aí o IDPN continuou com a diretoria dos 2 diretores que tinha junto com a Juliana, mas agora sem a presença dessa diretora jurídica que era a Juliana, né? Ficaram os 2 homens e a Juliana montou esse instituto agora com essa, como fala, priorizando essa direção por mulheres, para mulheres, enfim. E aí ela continuou no projeto. E aí a gente fez esse projeto, foi botando em prática tudo que tinha sido idealizado, sempre fazendo uma revisão do que tinha sido feito, em como a gente podia melhorar. A gente fez essa parceria com a Frente pelo Desencarceramento, e aí os multirões, eles aconteciam no sábado do mês. A gente atendia o máximo de pessoas que a gente conseguia. Éramos 3 advogadas e uma coordenadora jurídica. E a gente atendia o máximo de pessoas que conseguia e marcava um atendimento online para depois, para entrar mais a fundo no caso daquela pessoa. Quando era um caso do escopo de atuação, que eram casos de mulheres presas, ou casos de reconhecimento fotográfico, ou alguém que está preso e a família que veio nos procurar, a gente já incorporava o caso no Instituto de Defesa da População Negra e atuava de verdade como advogadas. Quando era um caso que não era do escopo, a gente delegava, a gente mandava para a Defensoria Pública para a área específica, ou se era um caso
de documentação, por exemplo, acontecia muito, né? Saiu do presídio, aí quer fazer o Bolsa Família, ou perdeu a identidade, esse tipo de coisa, a gente também mandava para os escritórios sociais. Tinha o escritório social de Niterói, tem o escritório social em Bangu. Aí a gente mandava, a gente tinha essas parcerias, né? A gente tentou se cercar o máximo possível de pessoas e instituições, órgãos, que faziam o que a gente não fazia. E por coincidência, os escritórios sociais, eles fazem tudo. Eles fazem esse acompanhamento, eles tentam conseguir os documentos das pessoas de volta, casam as pessoas. Inclusive, a gente acompanhou uns 3 casamentos de pessoas que estavam soltas com pessoas que estavam presas. Mas não fazem esse atendimento jurídico, não acompanham de perto essa parte que faltava. Então, acabou que a gente se completou. E a cada mês, cada mutirão jurídico, cada número de pessoas atendidas, a gente se reunia e falava, e aí como foi? Dava um feedback. Teve casos em que a gente deu uma melhorada. Por exemplo, no primeiro mutirão, a gente fez um acolhimento, né, conjunto, juntou todas as pessoas que foi para falar das suas dores, para se ouvir. Só que os atendimentos jurídicos, eles aconteceram simultaneamente e no mesmo espaço. Então, era muito difícil para a pessoa que estava aqui contando seu problema jurídico. Às vezes, a pessoa tinha vergonha dessa que aconteceu, tentando falar baixinho, e uma roda de conversa bem do lado. Então, às vezes tem criança também, e aí a criança tá ali, eu quero biscoito. E ficava uma situação complicada. E aí a gente pautou isso, e a Frente pelo Desencarceramento arrumou um segundo ambiente, e aí o acolhimento passou a ser N1, as crianças podiam ficar lá, arrumamos caderninho de pintar, brinquedos, aí as crianças ficavam ali com a supervisão de algumas pessoas que estavam se voluntariando mesmo. E a gente ia para um outro ambiente com as mesas bem separadas, fechadinho, para fazer esse atendimento individualizado da pessoa que estava indo para procurar esse atendimento jurídico. E aí, assim, a gente foi melhorando, a gente entregou números muito bons, a gente entrou no instituto com uns 20 casos e a gente triplicou esse número. E desses casos, muitos a gente teve, na execução penal, a gente teve resultados muito bons. A gente conseguiu muitos livramentos condicionais. Pessoas que estavam com tornozeleira eletrônica, que é uma situação também que acaba prejudicando a ressocialização. A gente conseguiu retirar, conseguimos algumas absolvições. Não tinha muitos casos de mulheres que estavam encarceradas pendentes de sentença. Eu acho que eu me lembro, assim, eram esses 2. As demais eram situações de execução penal já. Então, não conseguimos sentença absolutória de mulheres, justamente por não ter casos de mulheres que ainda estavam pendentes de sentença, mas a gente conseguiu algumas sentenças de alguns jovens pretinhos que estavam sendo acusados de tráfico de drogas, nessas mesmas situações, em que não tem prova nenhuma, só a palavra de policial. Isso foi uma grande vitória. E como advogada de primeiro ano, consegui a absolução de um menino preto periférico de 20 anos, que não estava fazendo absolutamente nada, a não ser preto periférico, que foi condenado, que foi denunciado, né, e preso por um crime de tráfico de drogas. Foi bem marcante, assim, foi bem gratificante. Infelizmente, o projeto não teve esse financiamento para o próximo ano. É uma grande perda, mas foi um projeto muito bonito. Nossa, muito bonito. Fazendo. E já vocês, como profissionais, né? Não tinham estudantes da UF, por exemplo? Não, esse projeto ele foi pensado na pós-graduação, no mestrado. E aí, as advogadas foram contratadas pelo Instituto de Defesa da População Negra, então foi uma parceria, né? E as advogadas ou estudantes da pós-graduação que estavam envolvidos no projeto, eles também participaram, mas eles participaram para fazer o acolhimento e essas outras coisas, ajudar a organizar, cuidar ali das crianças, mas para fazer o acolhimento da pessoa e não o atendimento jurídico, porque ia ter conflito com a Ordem dos Advogados do Brasil, então a gente optou pelo atendimento jurídico, de fato, acontecer com as advogadas contratadas pelo Instituto, que é jurídico, e os estudantes, mesmo que fossem advogados, eles ficavam nesse atendimento. Então, por exemplo, quando a gente teve um caso da pessoa que queria regularizar a situação do Bolsa Família, eu já passei para essa advogada que era estudante de mestrado.
E aí eu fiquei com as pessoas que estavam presas. Então a gente foi fazendo essa divisão para a pessoa também não ficar assim, esse acolhimento do ai, não sei como é que faz, então tchau. Uhum. Não, a gente passava para essas advogadas que têm toda a expertise, elas só não atuavam como advogada. Então davam essa assessoria, faziam o que fosse possível ali, mas quando era para fazer a defesa técnica de fato, ia delegacia, audiência, eram as advogadas contratadas pelo instituto que faziam. Fizemos essa divisão para ficar certinho. Nossa, é um projeto incrível, né? Com pessoas estudando, pessoas mestradas, com pessoas profissionais, nossa, fazendo uma assistência que o sistema e o Estado deveria fazer, né? Uhum. E com voluntários, enfim, nossa, muito, muito bom o projeto, muito importante, espero que ele volte, né? Espero que ele volte com financiamento, porque precisa, é necessário um grande projeto que faz o papel de quem não está fazendo, né? De quem deveria fazer para pessoas que realmente precisam, pessoas que dependem de um auxílio assim, né? Que não tem como com seus recursos próprios conseguirem. Nossa, vida longa o projeto que ele volte, assim, porque é muito necessário. Tomara essa expectativa de que voltem atrás na sua decisão aí, porque é um projeto realmente muito lindo. Por enquanto, as atividades do projeto foram pausadas, né? Mas estamos estudando alternativas para ver se tem como voltar em algum momento. E, nossa, quando fala do projeto e a gente conhecendo um pouco ele, acho que eu gostaria de finalizar com essa coisa boa, assim, com esse suspiro de que tem pessoas pensando nessas pessoas e tem pessoas que querem mudar de alguma forma, nem que seja com um projeto teoricamente pequeno, né? Referente à demanda que a gente tem, mas grandioso para essas pessoas que conseguiram algum tipo de ajuda e que foram encaminhadas de alguma forma, né? Então, eu queria agradecer muito, Nath, a sua participação. Queria agradecer por estar aqui falando do projeto, falando da sua vivência, falando do seu olhar como advogada sobre o filme, que também é importante, né? Muito obrigada mesmo. O Cinema em Movimento agradece muito pela sua parceria. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer conhecer esse movimento, assistir esse filme maravilhoso. E é muito bom sempre estar conhecendo pessoas, envolvendo a arte, o mundo jurídico, né? Eu acho que é muito necessário. Eu que agradeço por estar aqui. Então, muito obrigada também a todo mundo que entrou, que deu uma olhadinha, deu uma espiadinha. Vai ficar salvo, então quem ainda não assistiu, quem não assistiu pode assistir depois também. Muito obrigada, Nath. Nada, tchau, tchau. Tchau.